paz do Senhor, meus irmãos. Não quero recitar o versículo, um diálogo que há entre Jesus e aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. A Bíblia diz que Jesus vinha de uma longa viagem e estava cansado e com fome, mas também Jesus se prepara para aquilo, para que não houvesse um escândalo. Tudo era projeto de Deus. E Jesus manda que os seus discípulos vá à cidade comprar pão. E ele fica ali, era meio-dia. Aí tem aquela trajetória que está no livro, no Evangelho de João, escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1 até o 24, ou a seguir, eu vou citar apenas o 23. Mas começa do versículo 1. Então, aquela mulher começa a conversar com Jesus, mas Jesus pede a ela de beber. E ela diz, como pode, né, tu sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque havia uma rixa muito grande, havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Mais uma síntese para que entendamos melhor. Os samaritanos eram formados por 10 tribos de Israel. E os judeus, propriamente dito, eram chamados por duas tribos. Então a maior quantidade eram os samaritanos. Ele surge ali por causa do pecado de Salomão. Como Salomão peca, Deus diz que por amor a Davi não destruiu o seu trono, mas no do seu filho havia essa divisão. E todos conhecem aquela história em que que acontece com Roboão e os conselhos com os mais jovens, com os mais velhos, mas na verdade tudo aquilo ali era propósito de Deus, pois o reino seria dividido de uma forma ou de outra, porque Deus sabe sempre o que está fazendo. O pecado de Salomão trouxe aquele mal. Então havia essa rivalidade terrível entre eles. Então eles não se comunicavam. Então os judeus, se fosse para um outro país ao lado, tinha que dar a volta em todo o território samaritano, dos samaritanos, para que não passasse sequer por dentro da terra deles. Pois bem, e Jesus pede a ela de beber. E naquele diálogo a mulher faz esse questionamento e Jesus disse, se tu soubesse quem falava contigo, tu pediria e ele te daria água viva. E Jesus começa falando que quem beber daquela água nunca mais teria sede, e ela entendia tudo pelo lado material. Certo é que Jesus chega àquele ponto de falar do marido e diz, chama teu marido e vem cá, estou fazendo uma síntese. E ela diz, o Senhor é o teu marido, e Jesus diz, na verdade disseste bem, porque tiveste 5 e o que agora tem ainda não é teu. E ela diz, vejo que és um profeta vindo de Deus. Aí começa todo aquele diálogo, aquela conversa, e ela começa dizendo para Jesus. Aí ela diz assim, Senhor, os samaritanos dizem que nós temos que adorar nessa montanha, e os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém. Ali havia um grande impasse. O que era? Os judeus tinham medo que se alguém fosse adorar em Samaria, ficasse lá. E os samaritanos tinham medo de que aqueles que fossem adorar em Jerusalém não retornassem. Então havia esse impasse. Então um dizia que só em Samaria e outro dizia que só em Jerusalém. E ela diz isso para Jesus. E Jesus diz para ela, ora vem, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que eu quero, o que é que eu estou falando, estou afirmando com isso? É porque às vezes aparece muito no Facebook, por aí afora, as pessoas fazem questão de estar lá em cima de uma serra ou num lugar deserto e dizem, eu estou aqui no monte, orando, clamando ao Senhor, estou com um saco de resposta, eu estou com isso, eu estou com aquilo, como que o lugar fosse importante. Irmãos, o lugar não faz a menor diferença no resultado de um clamor. O lugar não faz a menor diferença. Não é o lugar que faz o adorador. É o adorador que faz o lugar. Se existe um adorador, aonde quer que exista um adorador, existe um altar de Deus ali.
E existe uma resposta que pode ou não, depende de Deus. Mas o lugar, irmão, não importa se você está em cima de uma serra, se você cansou, se você fez isso, se você fez aquilo, se você está de madrugada, se é meio-dia, se você está em pé, se você está deitado. Não é. A resposta às nossas orações não depende do lugar, depende de você, depende de nós. Lembro-me de uma história de um pastor que eu conheci, que foi meu pastor na cidade, em João Pessoa, no bairro de Mangabeira. E ele disse que certa feita ali em João Pessoa tem uma cidade colada com João Pessoa que é dividido só com o rio, que é Bayer, que é uma cidade com nome francês, que é uma cidade que só divide com o Rio São Ar. E certa feita, eles foram, o presbítero Luiz Palmeira, foram naquele lugar orar por uma senhora. E oraram, e Jesus não fez nada. Não curou. Ele é Deus, ele sabe por quê. Mas ele disse que saiu uma criancinha do quarto e disse só assim: Jesus cura mamãe, tá? E na mesma hora que a mulher ficou curada. Então, irmão, o lugar em que você vai orar não interfere no resultado da sua oração. O resultado da sua oração depende do seu relacionamento com Deus. Observe a expressão de Deus lá no céu, não foi na terra não. Lá no céu, com a Trindade Santa, com respeito a Abraão, antes de destruir as Sodoma e Gomorra, em reunião nos céus, Deus diz: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Então, irmão, a resposta da minha e da tua oração não vai depender do ambiente, vai depender de nós, vai depender de você. Pense nisso. O lugar, tanto faz você estar aí no mato, dentro de um carro dirigindo, limpando mandioca, limpando feijão, milho, brocando com uma linguagem paraibana, tá tirando, cultivando a terra, não importa. Nenhum lugar tem o poder de interferir em uma oração. O valor da oração está ligado diretamente à vida de quem está orando. Pense nisso.